Olá, seja bem-vindo ao Missão CEO, o podcast que te entrega o mapa para o empreendedorismo. Inspire-se, sacadas e uma visão 360 para alcançar o sucesso do seu negócio. Fala, meu amigo empreendedor, tá preparado para mais um conteúdo? Vai impactar os seus lucros. Hoje eu vou falar sobre um tema, gestão financeira, mas é um tema que é muito importante para todo empreendedor. Não importa se você é pequeno, médio ou grande, é muito importante. É claro que o assunto que eu vou falar é um assunto introdutório sobre gestão financeira, então é importante que você tenha essa noção. Conforme os outros episódios, eu vou me aprofundando nos temas, vou me aprofundando em finanças e outros assuntos também. Lembra que eu comentei no episódio passado que vocês precisam ter uma noção, para quem não assistiu, então nesse episódio vai lá assistir, é muito bom, hein? O que é e o que faz um CEO. Mas eu comentei que vocês precisam ter noções, todos os pilares de um negócio. Quais são esses pilares? Gestão financeira, recursos humanos, logística, contabilidade, marketing. Então você precisa ter um conceito geral sobre esses pilares. Se você não tem, você não vai conseguir gerenciar o seu negócio. Com certeza, se você chegou no patamar que você está satisfeito, com certeza uma breve consultoria iria fazer você faturar às vezes o dobro ou o triplo do que você está faturando hoje. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos falar sobre gestão financeira. Vou falar sobre 3 assuntos muito importantes, não significa que é os 3 assuntos mais importantes de finanças, mas são 3 assuntos cruciais para quem está começando, precisa saber e precisa entender. Antes de entrar no meu primeiro tema, eu queria deixar uma coisa muito clara. Muita gente confunde faturamento e lucro. Então, eu não vou entrar tão a fundo, mas só para vocês entenderem. Existem 2 tipos de faturamento e 2 tipos de lucro. Existe o faturamento bruto e o faturamento líquido. Também existe o lucro bruto e também existe o lucro líquido. Não vou entrar em tantos detalhes, eu só vou separar a diferença de faturamento e lucro, porque muita gente confunde. Faturamento é o valor total que você recebeu, o valor total da venda do seu negócio. Então quando você fala, às vezes em metas, minha empresa bateu a meta, vendemos 20 mil esse mês, vendemos 50 mil, 100 mil esse mês. Estamos falando de faturamento, especificamente de faturamento bruto. Quando a gente fala, paguei todas as contas da minha empresa, paguei tudo e sobrou, e não é no meu bolso, tá? Esse negócio de sobrou no meu bolso não existe, que a gente vai falar isso também. E sobrou X valor, nós estamos falando de lucro líquido. E isso sim é o verdadeiro lucro, tá? É o lucro líquido. Então estamos entendidos? Temos o faturamento e temos o lucro. Faturamento é o valor cheio que entrou na conta bancária da sua empresa. O lucro líquido, depois que você pagou todas as contas, acabou o mês, o que sobrou é lucro líquido. E é esse valor que eu posso pôr no meu bolso? É claro que não. Não é esse valor que você vai poder pôr no seu bolso. A gente vai falar sobre isso também, beleza? Então estamos entendidos. Toda vez que eu falar faturamento, eu estou falando do valor geral. Toda vez que eu falar lucro, é o que sobrou no final do mês, beleza? Então vamos lá. O nosso primeiro tema é precificação. Muita gente corre desse tema, muita gente tem pavor desse tema e muita gente tem preguiça de fazer a precificação, porque a precificação ela é muito detalhada mesmo. Um dos maiores problemas das pessoas que fazem precificação é que elas querem chutar o valor do seu produto. E qual é o problema de você chutar o valor do seu produto? O problema é que você não sabe o quanto que você está realmente lucrando. Você tem a noção de quanto você está faturando, mas você não tem a noção de quanto eu estou lucrando. Não, mas Maurílio, lógico que eu sei. Eu pago no custo do meu produto que eu compro lá é R$5, eu vendo a R$10. Eu tenho 100% de lucro. Um dia eu vou dar uma aula mostrando isso em planilha, tá? Uma das coisas que eu já quero deixar bem claro aqui. 100% de lucro não existe. Então voltando ao meu exemplo. Maurílio, eu compro o meu produto por R$5, eu vendo a 10, eu tenho 100% de lucro. Primeiro que você não tem 100% de lucro. Segundo, você comprou o seu produto a R$5. Existem outros custos que você precisa incluir para você fazer o seu preço de venda. Sério? Quais são os outros custos? Nós temos os custos fixos e os custos variáveis. Nós já vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. Então a gente precisa entender sobre os custos fixos e os custos variáveis. A gente precisa somar os custos fixos e somar os custos variáveis. A soma dos dois vai virar o nosso custo total. Virando o nosso custo total, a partir daí a gente coloca um negócio chamado margem de lucro. Depois que a gente coloca a nossa margem de lucro, é que a gente irá
colocar o nosso preço de venda. Outra coisa que eu preciso que vocês entendam é que para fazer a precificação existem 4 passos. Quais são esses 4 passos? Primeiro, a gente precisa calcular o custo por unidade. Quanto você gastou para produzir ou comprar cada unidade do produto ou matéria-prima. Vamos entender isso aí. Se você fabrica alguma coisa, então, no meu caso que eu tenho uma pizzaria, se você tem uma pizzaria, se você fabrica uma janela, você fabrica um bolo, né? Então se você trabalha com a fabricação de alguma coisa, existem alguns pontos que a gente precisa se atentar. No meu ramo de comida, vamos dizer assim, de alimentação, existe um negócio chamado ficha técnica. Ela é muito crucial, dá uma pesquisada, no próprio YouTube tem. Depois eu venho fazendo uma aula também só sobre ficha técnica. Gente, eu falei que eu vou explorar muita coisa. Estou só no meu 3º episódio. Tem muita coisa para falar ainda. Aguarde só um pouquinho. Mas o que é importante nessa ficha técnica, e você vai entender, para você que fabrica alguma coisa, essa regra é para tudo. Então, eu preciso fabricar uma pizza de mussarela, certo? Preciso produzir uma pizza de mussarela. O que eu preciso fazer? Eu preciso diluir o custo, que é os ingredientes, a minha receita, em preço. Todo mundo entende que a pizza ela tem vários ingredientes. Porém, mesmo tendo esses vários ingredientes, o que acontece? Cada ingrediente tem um custo. E como que eu diluo isso? Vamos pensar assim. A mussarela, quem tem pizzaria sabe, eu não compro mussarela 100 gramas, 200 gramas. Eu compro a peça da mussarela, né? A peça, geralmente, aí arredondando, ela vem 4 quilos. Algumas vem um pouco mais, um pouco menos, mas por regra geral, ela vem 4 quilos. Quanto eu vou usar na minha receita de mussarela? Então eu vou dar um exemplo aqui de uma receita de pizza de mussarela. Eu vou usar 300 gramas e a peça vem 4. Como que eu calculo isso? Então eu preciso diluir esse custo, mas eu vou explicar de uma forma simples aqui. Você tem a mussarela. Quando você compra a mussarela, você compra ela por quilo, né? Você paga o quilo dela. E aí eles pesam a peça da mussarela, que tem 4 quilos e pouco. Sempre é uns quebrados, nunca é exato. Você está pagando, sei lá, 30 reais, 40 reais, 50 reais no quilo da mussarela. 1 quilo é a mesma coisa que 1000 gramas. Então você está pagando 30 reais. Se eu pegar 30 reais e dividir por 1000, Maurílio, você falou 1 quilo. Então eu converti de quilo para grama para ficar mais fácil. Então eu vou pegar 30 reais e vou dividir por 1000. Vai me dar 0,03. Ó, eu estou ensinando a fazer o cálculo bem devagar. O que esse resultado de 0,03 significa? Significa que a cada 1 grama custa 3 centavos. Caramba, Maurício, que cálculo doido. É isso aí. Você vai pegar o valor e dividir pela quantidade. Sempre, sempre. O valor que você pagou no produto, divide pela quantidade. Eu poderia pegar o valor total da peça com os 4 quilos? Até poderia. Só que nunca é 4 quilos exato. Lembra que eu falei? A peça ela pode variar a pesagem dela. Estou trabalhando com gramas, então vai me dar o valor de 1 grama. Lembra da minha receita? Quanto que é a minha receita mesmo de mussarela? 300 gramas. Então eu tenho o custo de 1 grama. O que eu preciso fazer agora? Para quem já manja um pouquinho de matemática, já entendeu. Para quem não manja, eu vou explicar um pouco mais. Eu vou multiplicar por 300 gramas. Mas eu vou multiplicar o quê, Mauro? Não entendi. O 0,03. O resultado que está agora na sua calculadora, você vai apertar o xizinho aí, ó, vezes 300. O que é 300 de novo? É as 300 gramas da minha receita. Sinal de igual vai dar R$9. O que significa esses R$9? Significa que eu gasto R$9 para fabricar ou produzir a minha pizza de mussarela. R$9 de mussarela. Porque eu tenho que fazer isso do tomate, a mesma coisa da massa, a mesma coisa do molho, a mesma coisa da azeitona. Poderia fazer a mesma coisa do orégano, mas aí é radical demais. Então vocês entenderam? A mesma coisa que eu fiz com a mussarela eu tenho que fazer com o tomate. Mas Maurílio, mas o tomate é diferente. É a mesma coisa. Vou explicar o do tomate. Se eu tô pagando R$10 no tomate, eu vou dividir por 1000 gramas, que é a mesma coisa que 1 quilo. Vai me dar o resultado de 0,01. Então, cada 1 grama de tomate custa 1 centavo. O que isso significa?
Significa que agora eu preciso saber o quanto vai de tomate na minha pizza. Como eu faço isso na prática? Você pega uma balança de precisão, você corta a fatia do tomate e coloca lá a fatia do tomate. Claro que seus cortes não vai ser padrão, mas é para você ter uma ideia. Você pega, corta o tomate e bota na balança. E aí você vai ver quantas gramas você está usando na pizza de tomate. Tá? E isso pega como exemplo como qualquer outra coisa que você fabrica. Então, aqui no meu exemplo, eu estou usando 240 gramas de tomate. 1 grama de tomate custa 1 centavo. Vezes, no meu caso, na minha receita, 240. Vai me dar o quê? R$ 2,40. Então, o custo do meu tomate na minha pizza de mussarela é R$ 2,40. E aí eu teria que fazer o quê? Em uma coluna somar os R$ 9,00 lá da mussarela, lembra? Mais os 2,40 do tomate. Mas aí eu tenho que fazer isso para massa, para o molho, para azeitona, para todos os ingredientes que vai dentro dessa receita. A mesma coisa eu preciso fazer, eu fabrico um portão. Quantos tipos de ferros eu utilizo para fazer um portão? Portão X. Pensa que numa pizzaria, a gente tem 30, 50, 100 pizza. Eu tenho que fazer a mesma coisa repetidamente para cada pizza. Eu tenho que fazer a ficha técnica de cada pizza. Então eu tenho que também fazer a ficha técnica do portão, por exemplo. Qual é o tipo de ferragem? Quanto custa aquela barra? Normalmente, se eu não estiver enganado, compra-se barra de 6 metros. Mas eu uso a barra de 6 metros? Não. Então se a barra de 100 metros custa, sei lá, eu vou chutar R$200. Quantos metros eu vou usar para fazer o portão? Então eu preciso do custo. Eu não vou usar 6 metros, então não vai ser R$200 de barra naquele portão, vai ser menos. Mas eu uso 3, 4, 5 barras diferentes. Eu tenho que fazer o custo de cada barra baseado na quantidade de metros que eu utilizo ou centímetros que eu utilizo para fazer o portão. Isso vai incluir a fechadura que você compra. Isso vai incluir, sei lá, dobradiça. Tudo que você inclui dentro desse produto, você precisa calcular. Item por item, você precisa calcular. Quantos itens tem dentro do seu produto? Você precisa calcular. Você vende produto menor que você precisa embalar, igual a pizza, tem o custo da caixa da pizza, tudo isso você precisa calcular. Quanto custa uma caixa de pizza? R$3, R$4. Você precisa pôr no custo. Então essa é a primeira coisa, a primeira etapa que você precisa saber para fazer a precificação. É o custo da sua matéria-prima para quem produz alguma coisa. Ou o custo por unidade para quem revende alguma coisa. Como assim? Eu compro uma caixa com 100 produtos. Aquela caixa me custou R$100. Se tem 100 produtos, quanto eu paguei em cada produto? R$1. É uma das coisas que eu preciso calcular. A segunda coisa, eu preciso calcular, ter em mente ou ter numa planilha, são os custos fixos e os custos variáveis. Quando eu tenho o total dos meus custos fixos, dos meus variáveis, eu vou guardar essa informação. Esse valor, ele vai entrar na minha precificação. E aí eu preciso calcular as margens de lucro, tá? Uma coisa que está incluso em custos variáveis que muita gente não se atenta. Impostos. Então você tem que saber o quanto... Se você ainda não paga imposto, tudo bem. Vamos deixar isso para lá. Mas se você paga imposto, você tem que saber o quanto você paga de imposto. E você tem que saber colocar isso na precificação. Taxa de maquininha. Você também precisa saber o quanto você paga na taxa, quanto que você paga no débito, quanto que você paga no crédito, quanto que você paga no Pix QR Code. Você tem que saber para colocar isso na precificação. Geralmente a gente faz a precificação pela porcentagem mais alta. Que no meu caso, praticamente 7%, não chega a 7%, é 6, alguma coisa, não lembro exatamente, mas 7% dos vouchers, né, do ticket de alimentação. Então tem voucher que me cobra 7%. Então o crédito que cobra 3, 4, eu nem levo em consideração. Eu levo em consideração o mais caro. Se o seu ramo de negócio não aceita vouchers, vai aceitar o cartão de crédito. Mas eu parcelo. Boa. Então você já tem que pegar as taxas do parcelamento também. Então você precisa colocar as taxas, tanto de maquininha e taxa de imposto, dentro do seu custo variável, tá? Depois eu preciso calcular a margem de lucro. Margem de lucro. Quanto eu quero ganhar? Eu quero ganhar 30%, 40%, 100% não existe. E depois que você definiu o mínimo ali que você pode vender, você vai estudar o mercado. Então você vai pegar seus 10 concorrentes aí, pegar o mesmo produto que você vende ou o mais próximo, né? Mais similar, e vai comparar os seus preços. Mas Maurílio, eu fabrico portão, por exemplo. Meu portão é personalizado, eu fabrico janela, é personalizado, eu fabrico alguma coisa que é personalizado. Como que eu vou saber os preços do meu produto, se ele da minha concorrência, se ele não
não tem o mesmo produto que o meu. Acabei de falar. Você vai pegar um produto que mais se aproxima do seu. Qual é o produto que o cliente, quando ele vai escolher, ele vai comparar? É isso que tem que analisar. Eu vou fazer um portão. Qual é o tipo de portão que eu posso colocar? Qual é o tipo de portão que eu vou analisar e comparar preços? Então você tem que se colocar como consumidor também. Não é porque você vende um produto exclusivamente ou exclusivo ou específico que você vai falar, não tem concorrência. Tem concorrência sim. Você tem que fazer um produto Master Blaster famoso, totalmente exclusivo, para falar que você não tem concorrência. Mas hoje em dia é muito difícil você não ter uma concorrência aí, pelo menos similar com o seu produto. Então você vai comparar o preço para você se ajustar no mercado, tá? Isso aí sim você está fazendo um preço competitivo, beleza? Ainda em precificação, quando a gente fala de custos fixos e custos variáveis, a gente precisa somar tudo isso. Então a gente precisa fazer uma tabelinha com os nossos custos fixos. Então eu tenho uma simulação aqui só para você entender. Como que é essa simulação? Aluguel, R$1.800. Telefone, internet, né? Telefone barra internet, que hoje em dia é junto, R$150. Água, 120. O custo, o salário de um funcionário, 1.300, ou todos os funcionários, você pode somar. Qual é o total disso? Água, luz, internet, plataforma se você tiver, sistema, igual eu uso o sistema da Yoga dentro da minha pizzaria, tá? Então eu colocaria aqui também Yoga. Qual é o total disso? Aqui na minha planilha deu 5.510. O legal na coluna do lado desse valor é colocar as despesas diárias. Então você vai dividir por os dias que você abre. Se você abre 26 dias, você não abre só uma vez na semana, abre 6, né? Você abre 6 vezes na semana, põe 26 dias. Eu abro de segunda a sexta. Então coloca lá 22 dias. Então você vai pegar o aluguel, por exemplo. O aluguel você vai pegar R$1.800 e dividir pela quantidade de dias que você abre. No meu caso eu coloquei 26, que dá R$69,23. Se você abre 22 dias, vamos ver quanto vai dar. R$1.800 dividido por 22 dias trabalhados, dá R$81. E que isso pode representar várias coisas, mas não vou entrar no mérito agora, essa aula vai ficar muito longa. Depois você vai para despesas variáveis. O que está incluso nas suas despesas variáveis? Então no caso aqui eu coloquei, pensando numa pizzaria de forno a lenha, a própria lenha, né? Se é uma pizzaria de forno a gás, o gás. Então se é uma pizzaria de forno elétrico, a eletricidade também seria variável? Sim, ela seria variável. Porém, é muito difícil calcular a energia de um produto específico. Dá para fazer isso? Dá, mas é mais complexo. Você coloca um relógio lá, um aparelho no seu equipamento e ele calcula o quanto ele está gastando de energia. Mas isso é muito complexo, é para empresas maiores. Um detalhe que eu deixei de falar. Qual é a diferença de custos fixos e custos variáveis? Custos fixos são os valores que você paga o mesmo montante todo mês, vendendo ou não vendendo. Se você vender R$50 mil, o seu valor de aluguel não é o mesmo? Não é? Se você paga se você fatura R$10 mil, o valor do seu aluguel não é o mesmo? Então esse é o seu custo fixo. Coisa que muita gente confunde. Então água e energia é custo variável? Não. Ele varia, né, no decorrer do mês pelo seu consumo. Como é muito difícil calcular esses custos variáveis de água e luz, nós jogamos ele como custo fixo. Por quê? A gente vendendo ou não vendendo, não vai ter uma taxa lá de água e uma taxa de luz? Não vai ter que pagar do mesmo jeito? Então a gente coloca isso como custo fixo. Agora a lenha lá, o gás, se for botijão, que é mais fácil, o botijão, você não vai comprar muito mais botijão se você vender mais? Não vai comprar mais lenha se você vender mais? Sim, então é meu custo variável. Outra coisa que nesse modelo de pizzaria aqui que eu tô dando exemplo entra como custo variável é a caixa de pizza, é a minha embalagem. Então a minha embalagem é custo variável. E a taxa do cartão? A taxa do cartão também é custo variável. Então eu vou colocar lá qual é a taxa do meu cartão. Lembrando que você vai colocar a taxa mais cara. Coloca lá também a taxa do imposto, se você já paga imposto. Maurílio, eu não sei qual é a taxa do meu imposto. Pergunta para sua contabilidade. Chega lá no seu contador, qual é a taxa do meu imposto que eu pago mesmo? Ele vai falar 4,5,10,27,5. E aí você vai lá e coloca lá na sua planilha para você fazer esse cálculo. Então você tem que dominar a precificação. Existem várias aulas na internet de como precificar. Então eu dei alguns exemplos aqui do que você precisa diluir, mas ainda você precisa entrar um pouquinho mais a fundo. Não dá para explicar tudo, ainda mais em podcast. É complexo, você teria que estar vendo o que eu tô fazendo para você conseguir fazer todos os cálculos certinho. Se eu ficar falando muito sobre cálculo, é muito fácil confundir a sua cabeça, tá? Então uma das coisas é você precisa calcular, saber a sua margem de lucro, calcular a sua margem de lucro, fazer o custo fixo, o custo variável, que é o custo total. A partir daí você começa a pesquisar a sua concorrência, ver qual é o preço que ele está praticando.
comprando e você analisando esse preço, você consegue chegar num preço mais competitivo. Beleza? Vamos falar agora no próximo tema sobre fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? Eu não vou entrar muito em termo técnico, eu vou ser bem simples aqui. Um sistema ou uma planilha ou um aplicativo, dependendo do que você quiser usar. Eu hoje na pizzaria eu uso o sistema chamado Yoga. O Yoga ele é bem completo pra gente. Falta algumas coisinhas que eu complemento com uma planilha do Excel, mas ele atende muito bem. Mas o que realmente precisa ter num fluxo de caixa? Vamos analisar o básico, tá? Porque o fluxo de caixa ele é muito complexo. Quanto mais a sua empresa ela vai crescendo, mais complexo vai ficando o seu fluxo de caixa. Então, conforme o tempo eu vou me aprofundar também dentro do fluxo de caixa, que ele vai muito além. Mas o que você precisa fazer hoje? O que você precisa começar para ter um fluxo de caixa ok? Você precisa lançar tudo que acontece na sua empresa. É a primeira rotina que você precisa ter do fluxo de caixa. Tudo que acontece na sua empresa. Como assim, Maurílio? Você fez uma venda, você tem que lançar na sua planilha. Você comprou alguma coisa, fez um pagamento, você tem que lançar na sua planilha. O que você precisa entender? É um trabalho árduo, é um trabalho diário, é um trabalho chato, vamos dizer assim. Mas ele é muito importante. Existe uma frase que muitos gurus aí da internet falam que eu gosto bastante. Criança faz o que quer, adulto faz o que precisa. Então, se você quer ter um negócio, você precisa fazer muita coisa chata. E uma das coisas que é muito chata, pelo menos eu acho muito chato, é o fluxo de caixa. Mas você tem que fazer. Se você quer ter sucesso e você quer crescer, você precisa fazer o fluxo de caixa. Se você não faz o fluxo de caixa, muitas empresas quebram por não entender ou por não executar o fluxo de caixa. Claro que depende muito do seu negócio. Então, se você tem um negócio que você faz poucas vendas mensais, você não precisa alimentar o caixa diariamente, você pode alimentar ele semanalmente. Você tem um produto ou um serviço que você presta serviço de 5 serviços no mês, por exemplo. Você não precisa estar todo dia lá alimentando o seu fluxo de caixa. Agora, se você tem um comércio que todo dia tem venda, eu te aconselho até comprar um sistema, pagar um sistema. Tem muito sistema gratuito aí na internet. Pesquisa, sistema de fluxo de caixa para o seu ramo específico, tá? Ajuda bastante. Porque se você for lançar diariamente numa planilha, é muito mais complexo, é muito mais chato, é muito mais detalhado, é mais difícil, entendeu? Se você comprar ou adquirir um sistema gratuito de forma paga, vai te ajudar bastante. Porque você vai precisar clicar no produto. Então imagina, hoje eu tenho uma pizzaria, eu não fico digitando lá na planilha quando o cliente me pede uma pizza de mussarela. Eu clico em um menuzinho e onde eu tô vendo a foto da calabresa, onde já tem o preço, onde o sistema já vai somar para mim e além disso, ele soma lá no meu fluxo de caixa. Ah, então tal dia, tal hora ele fez tal venda, vendeu uma pizza de calabresa. Tal dia e tal hora ele vendeu uma pizza de mussarela. Em negócios que você tem recorrência diárias de vendas, você precisa fazer um fluxo de caixa sistematizado. Agora, se você tem um negócio que não vende tanto no mês, eu acho ok fazer numa planilha, tá? Esquece papel. Eu sou de outra geração. Papel pra mim não desce. Funciona? Funciona. Não vou dizer que não funciona. Mas, não sei, papel não desce pra mim. Tanto é que no meu exemplo eu coloquei planilhas, aplicativos e softwares. O papel hoje em dia acho que não dá pra usar. Então você precisa controlar o seu fluxo de caixa. Tudo que entra detalhe por detalhe e tudo que sai detalhe por detalhe. Como assim detalhe por detalhe? Entenda que você vai ter que olhar aquele fluxo de caixa e aquilo vai ser uma lembrança. Ah, então tal dia, lá no dia 2, passou 3 meses. Lá no dia 2 de tal mês eu fiz uma compra de tal produto e não sei o que, me custou tanto. Tem que ter esse nível de detalhe. Então você cria lá uma planilha. Se você já sabe mexer numa planilha, já cria uma planilha. Se você não sabe, procura lá no YouTube como criar um fluxo de caixa no Excel. Você vai achar vários vídeos ensinando. Mas você precisa detalhar todas as suas vendas e todas as suas saídas, né? Tudo que você comprou, tudo que você pagou, você precisa colocar lá. Desde matéria-prima a contas de funcionário, contas de água, conta de luz, tudo tem que constar nesse seu fluxo de caixa. Isso é o básico que você precisa fazer no fluxo de caixa. Final do mês, você faz um fechamento. Você faz o fechamento lá do total do que entrou e o total do que saiu. E aí é o que nós chamamos de caixa positivo ou caixa negativo, né? Vermelho ou azul. Se a sua receita, que é a mesma coisa que faturamento, se a sua receita for maior do que a sua despesa, você teve um caixa positivo. Se as suas despesas foi maior que a sua receita, você teve um caixa negativo. E aí existem várias estratégias também para quando a gente tem um caixa negativo. Muito bom, por sinal.
mas você tem um caixa negativo, ou você tem que ter dinheiro guardado já da empresa de outros meses, ou você vai ter que tirar do bolso, senão você quebra. Nós vamos falar também sobre capital de giro algum dia. Capital de giro, já quem quiser adiantar, quem é mais nerdzinho, vai estudar sobre capital de giro. É muito importante para essas horas. E outra coisa também que é muito importante, muito crucial, e muita gente quebra por fazer essa confusão, é separar o seu dinheiro. Separar o dinheiro da pessoa física e da pessoa jurídica. Separar o dinheiro do seu CPF do seu CNPJ. Não é a mesma conta. Hoje em dia, existem várias formas de você criar uma conta muito fácil pelo celular mesmo. Eu não tenho nem CNPJ, o que eu faço? Hoje em dia é muito simples você criar 2, 3, 4, 5 contas digitais. Então você separa. Vou dar exemplo, não estou fazendo propaganda de nenhum banco aqui, é porque eu sou pequeno, então vai demorar muito para um dia alguém patrocinar o meu podcast. Um dia eu chego lá. Vou dar exemplo aqui, você usa o Nubank como sua conta pessoal e cria uma conta no C6, no PagSeguro, não importa, para o seu negócio. E aí você sabe que dá para criar o Pix, a chave Pix, tanto no seu número de celular quanto no seu e-mail. Se você tiver 2 números de celulares, um pessoal e da empresa, você pode colocar o seu número de celular pessoal pro seu Pix pessoal e o celular da empresa pro Pix da empresa. Uma dica que eu dou, não coloca o CPF como chave de Pix, tá? Coloca pelo menos, eu já uso meu celular, só tenho um celular, eu já uso ele para pessoa física. Coloca um e-mail na sua conta que você vai usar como profissional para cair o dinheiro lá. Por que você tem que separar? Porque se você não separa aquela conta, quando você vai no barzinho, quando você vai no rolê, você vai abrir o seu celular e você fala, caramba, tem R$1.000 aqui para eu gastar. Não dá para você fazer o cálculo de cabeça, não, mas eu não posso gastar 1.000, eu só tenho 100, meu Prolabore é 100, R$50, ou sei lá, tem 10.000 na minha conta, meu Prolabore é R$1.000. Não dá pra você fazer esse cálculo de cabeça. E aí é onde você se embanana tudo. É onde você começa a gastar o dinheiro da empresa. Lembra que pra quem assistiu meu primeiro episódio sabe a primeira burrada que eu fiz. Uma das burradas que eu fiz. Eu também não separei a conta. E aí quando eu ia pra rolê eu gastava tudo. Chegava no final do mês, eu não tinha nenhum dinheiro do aluguel. Provavelmente algum de vocês já passou ou está passando por isso. Você não tem o dinheiro do aluguel, você não tem o dinheiro às vezes do funcionário para pagar, e aí o que você faz? Já tá começando o seu negócio errado. Então o que você tem que fazer? Você tem que separar conta da empresa. Se você tem um CNPJ, você é MEI, CME, LTDA, provavelmente você já tem uma conta, acredito eu, que você já faz essa separação. Mas se você não faz, tá muito amador ainda. Então, por favor, separe a sua conta, porque você não pode misturar, você não consegue controlar. Você é humano, você é falho, todo mundo falha. Então você não vai conseguir fazer os cálculos de cabeça na hora de abrir a conta e falar, tanto é meu e tanto é da empresa. Então separe o seu dinheiro. Então já dei a dica, se você não tem CNPJ, você pode criar várias contas no seu próprio CPF de bancos diferentes. Então na sua cabeça você coloca, o banco da empresa tal é só para o meu negócio. O banco da empresa Y é para minha conta pessoal, certo? Para uso pessoal. Se você tem um CNPJ, já abre a conta com o CNPJ. Hoje na pizzaria nós temos 2 contas no meu CNPJ e uma conta no meu pessoal, certo? Meu CPF. Eu não misturo a conta, até porque eu tenho um sócio. É mais difícil de misturar as contas, né? Não é tudo meu negócio, eu tenho um sócio. Tem que prestar conta, tem que detalhar para ele, ó, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Como que eu faço isso se tá tudo misturado com o meu dinheiro? Outra coisa muito importante, você precisa definir um Prolabore. E como você define um Prolabore? Primeiro, o que é um Prolabore, tá? Tem gente que não sabe o que é. Um Prolabore é o salário do dono, ou o salário do sócio, mas é o salário do dono, tá? O salário do dono nós chamamos de Prolabore. Não é participações de lucro, tá? Prolabore é uma coisa, participações de lucro é outra. Quem tem Prolabore e quem não tem? É todos os donos, todos os sócios que tem Prolabore? Não. Prolabore só é aquele sócio que tem um cargo operacional na empresa. Então aquele cara que é investidor, que não trabalha na empresa, não tem operacional, ele não tem Prolabore, ele tem participações de lucro. Ponto. Vamos voltar. Prolabore. Como que eu determino um Prolabore? Existem várias maneiras de você definir um Prolabore. Eu vou dar 2 exemplos aqui. O primeiro exemplo mais clássico
mais fácil, mas isso vai depender do faturamento da sua empresa, né? De quanto a sua empresa fatura no mês. É o quê? Qual é o seu cargo dentro da empresa? Nesse mesmo cargo que você tem dentro da empresa, quanto uma outra empresa paga de salário? Então você pode pesquisar. Exemplo, administrador. Eu sou administrador da minha empresa, eu sou o CEO da minha empresa. Quanto ganha um administrador hoje? É o salário que eu tenho que tirar da minha empresa. Ah, eu sou o serralheiro da minha empresa. Quanto o serralheiro ganha? Coloca lá no Google. Quanto ganha um serralheiro na minha cidade? Põe a sua cidade, põe o seu estado. Aí você vai ter uma média, né? Não é exato, é uma média. E aí você pode tirar isso como prolabore. Porém, dependendo do tamanho da empresa, fica muito alto esse valor. Então você precisa fazer uma retirada menor. Se a sua empresa pode pagar esse valor, tranquilo, você pode pagar esse valor também. Então essa é uma das maneiras de você definir o seu prolabore. A partir do momento que sua empresa está ganhando um pouco mais, você pode também subir o seu salário. Desde que você não fique subindo todo mês. Ah, o mês que minha empresa fatura 20, eu vou tirar 2. O mês que a minha empresa fatura 50, eu vou tirar 5. Não faz sentido. Você tem que tirar a mesma coisa, o mesmo prolabore sempre. O resto você vai tirar na participações de lucro, tá? Mas isso se sua empresa tiver capacidade de dar participações de lucro. Tem empresa que não tem, fica só no prolabore. Então essa é uma das maneiras. Outra maneira é, qual é o seu custo de vida, você sabe? Comece a saber, comece a aprender, comece a estudar um pouco mais sobre isso. Qual é o seu custo de vida hoje? Quanto você precisaria para manter sua família? 5 mil reais? 7 mil reais? Esse vai ser seu prolabore. Definiu que vai ser 5 mil, 7 mil, sua empresa tem culhão para pagar isso? Se ela tem, ok. Ela consegue pagar todas as contas e ainda sobra um dinheiro em caixa? Perfeito isso. Agora, se não tem, você tem que reduzir um pouco o seu prolabore. Reduzir um pouco o salário do dono. Mês que a empresa faturou menos, precisa de um pouquinho mais de dinheiro, se ela não tem capital guardado, se ela não tem dinheiro guardado, é onde você tem que tirar do seu prolabore, que vai tirar exatamente do seu bolso para conseguir custear a empresa. Uma coisa que muita gente faz e que é muito errado e que não faz sentido, dividir em 3. Eu acho muito engraçado isso. Não é que não dá certo, mas não faz muito sentido quando você começa a calcular de verdade. Eu acho que quando você tem poucas instruções nesse ramo, primeiro você tem que buscar instrução. Mas quando você tem pouca instrução e aprendeu isso, você consegue chegar até um certo ponto. Porque depois disso, o seu negócio vira uma bola de neve. A sua gestão financeira vira uma bola de neve. Deixa eu tentar te explicar o porquê. É até confuso de explicar. Você comprou um produto por 5 reais. Então, nessa regra, você vai vender ele a 15. Por que você vai vender ele a 15? 5 você vai comprar o novo produto. 5 você deixa na empresa. E 5 é seu. Só que qual é o problema disso? Primeiro que você está tirando a mesma coisa que a empresa. A empresa tem que sempre ter mais dinheiro que você. A não ser que você é um investidor de várias empresas, tem várias empresas e não sei o que. E aí aquela empresa que está começando tem menos dinheiro que você. Você tem um patrimônio maior que a empresa. Aí é outra questão. Mas quando você está começando o seu negócio, você tem um negócio, cara, o seu negócio ele tem que ter muito mais dinheiro que você. Tem que primeiro crescer o seu CNPJ, depois você cresce o seu CPF. Se você cresce o CPF primeiro, você vai quebrar, você vai falir. É fato. Então, quando você divide por 3, não faz muito sentido quando você divide por 3. Por quê? Você deixou 5 reais lá para comprar o próximo produto. Nessa lógica, você sempre vai comprar um produto só. A não ser que você pegar aquele outro 5 e comprar 2. Você tá reinvestindo na empresa. Eu vendi 3, sobrou 10 para eu comprar mais 2 produtos e 5 é meu. Aí eu comprei mais 2. Você vai seguir nessa lógica, você vai comprando cada vez mais produtos. Só que aonde entra os custos fixos? E principalmente aonde entra os custos variáveis? Entende? Não faz sentido. E aí se você faz todos aquele cálculo que eu falei, que eu ensinei lá atrás, todo o custo de precificação e falar, todo o meu custo de precificação, o custo total do meu produto é 7 reais. Eu achei que era 5, é 7 reais. E aí você pega e multiplica por 3 de novo, né? Então, 7 vezes 3, 21. Então, 7 vai ficar para comprar um novo produto, 7 fica para a empresa e 7 fica para mim. Quando isso entra em grande escala, você fica sem dinheiro para custear a empresa, você fica com muito dinheiro seu e você torrou, e aí o que vai acontecer? Você não vai conseguir bancar a empresa a médio e longo prazo. Então é difícil de explicar, isso vira uma bola de neve. Por quê? Quando você tem uma meta de venda, você começa a ter custo fixo. Você precisa vender um X mínimo. Se você não vende aquele mínimo, você não tem salário, você não tem prolabore. Todo o dinheiro que iria para você vai ficar para pagar água, vai ficar para pagar luz, vai ficar para pagar aluguel, vai ficar para pagar funcionário. Entende como dividir por 3 não faz sentido? Porque se você não vender o número X mínimo de produto, da onde você vai tirar o dinheiro para pagar as contas? Então, pare de dividir por 3, faça tudo que eu ensinei aqui
aqui nesse podcast hoje. Faça sua precificação, estude precificação, estude fluxo de caixa, coloque todas as suas despesas, tanto fixas quanto variáveis, todas as suas entradas, todas as suas saídas e separa o dinheiro da empresa. Crie lá a conta PJ, crie, se você não tem CNPJ, crie também uma outra conta CPF para você utilizar. Beleza? Então ficamos aqui com mais um podcast do Missão CEO, onde o objetivo aqui é te transformar num CEO e fazer você crescer cada vez mais no seu negócio, fazer você faturar cada vez mais. Essas 3 dicas com certeza, se você aplicar, já vai conseguir ter um resultado aí no seu negócio. E até o próximo episódio!